Uma pessoa comum consegue distinguir alguém com sérios problemas psicológicos de um indivíduo bem ajustado. Ou isso é algo que apenas um especialista treinado pode fazer? Algumas pessoas se misturam perfeitamente à sociedade, parecendo charmosas, determinadas e até bem-sucedidas em suas áreas escolhidas. Os traços mais preocupantes costumam ser a falta de remorso e a incapacidade de sentir empatia pelos outros. Mas às vezes é quase impossível dizer. Estamos olhando para um indivíduo carismático e ambicioso que subiu na carreira por pura determinação, ou para um manipulador calculista capaz de ações impiedosas sem pensar duas vezes? O caso de Maria Marta Ares chocou a Argentina com sua brutalidade chocante e a aparente falta de um motivo claro. Seu marido cometeu um ato de extrema agressão, transformando-o em algo que se assemelhava a uma performance perturbadora. À primeira vista, seu comportamento parecia completamente irracional, considerando o que ele fez e como agiu ao longo do dia. No entanto, especialistas psiquiátricos tiveram uma opinião diferente. Eles concluíram que o crime foi premeditado e que seu comportamento errático não passava de uma atuação. Mas será que era realmente o caso? Vamos dar uma olhada mais de perto neste caso perturbador. Maria Marta Aras nasceu em 14 de julho de 1984, na pequena cidade de La Banda, localizada na província de Santiago del Estero, na Argentina. Ela era a mais nova de 3 irmãos na família de Maria Elga Alonso e José Aras. Seu pai faleceu quando ela ainda era muito jovem, então ela só o conhecia por meio de histórias da família e fotografias antigas. Sua mãe nunca se casou novamente e se dedicou inteiramente a criar seus filhos. Maria Marta cresceu ao lado de seus 2 irmãos mais velhos, Juan e Cláudio, que sempre a protegeram. Ela era uma excelente aluna, calma, humilde, bem comportada e infinitamente gentil. Ela tinha um profundo amor por animais, sonhava em obter um ensino superior e tinha um talento natural para aprender idiomas estrangeiros. Por causa disso, Maria Helga a matriculou em cursos de inglês em uma universidade local, onde ela rapidamente se tornou a melhor aluna de sua turma. Na adolescência, Maria Marta foi diagnosticada com uma doença autoimune conhecida como lúpus. Ela precisava de tratamento médico constante e caro para manter a condição sob controle. Uma parte significativa do orçamento da família era destinada à sua terapia, mas seus entes queridos nunca hesitaram em apoiá-la de todas as formas possíveis. À medida que crescia, Maria Marta se transformou em uma verdadeira beleza. Ela era baixa e magra, com cabelos longos e grossos e olhos claros impressionantes. Delicada e graciosa, com uma aparência angelical e um coração bondoso e aberto, ela tinha uma maneira de cativar as pessoas à primeira vista. No entanto, ela permanecia modesta, reservada e quieta. Ela tinha apenas alguns amigos próximos e nunca buscou relacionamentos românticos. Durante seus cursos de inglês na universidade, ela conheceu um jovem chamado Pablo e eles se tornaram amigos. No entanto, após seu diagnóstico de lúpus, ela parou de frequentar as aulas e sua amizade se desfez com o tempo. Eles não se viram por vários anos. Agora, vamos falar um pouco sobre Pablo Antônio Amin. Ele nasceu em 22 de abril de 1983, em La Banda, a mesma cidade que Maria Marta. Ele era o mais novo de 2 filhos em uma família abastada. Seus pais, Graciela Beatriz Rodrigues e Pablo Amin Sênior, eram donos de um negócio bem-sucedido e operavam várias lojas. Ele foi criado ao lado de sua irmã mais velha, Andrea, que mais tarde se casou, e adotou o sobrenome Brunel. Seus pais garantiam que seus filhos nunca passassem necessidade, e alguns poderiam dizer que eles os mimavam. Desde cedo, Pablo treinou artes marciais e se tornou altamente habilidoso no esporte. Ele era alto, fisicamente forte e tinha uma reputação de ser agressivo. Aos 14 anos, ele se envolveu em um incidente trágico que levou à morte de outro adolescente. Os detalhes desse evento não foram divulgados publicamente, mas, de acordo com alguns relatos, um conflito escalou para uma briga física
durante a qual Pablo infligiu ferimentos em seu colega que se provaram fatais. O pai do adolescente conseguiu evitar que o caso fosse a julgamento. Ele usou suas conexões e pagou uma quantia substancial aos promotores, além de um acordo financeiro significativo para a família do garoto que perdeu a vida. Era bem sabido que Pablo Amin Sr. era profundamente devotado a seu filho e faria qualquer coisa para proteger Lu, mesmo quando estava claro que Pablo estava errado. Quando a irmã mais velha de Pablo, Andrea, se tornou adulta, ela decidiu se mudar para a província de Córdoba para continuar seus estudos. Pouco depois, Pablo expressou o desejo de se juntar a ela e começar uma vida independente. Seus pais não se opuseram, mas alguns meses depois, ele voltou para casa. Ele lutou para se adaptar à vida em um novo lugar, e Andrea não estava disposta a assumir a responsabilidade por ele. Ela também confessou aos pais que estava profundamente perturbada com o comportamento de seu irmão. Andrea tinha bons motivos para se preocupar. Durante esse tempo, Pablo havia começado a experimentar substâncias proibidas e seu uso rapidamente escalou. Ele se tornou ainda mais irritável e agressivo, muitas vezes perdendo o controle de seu temperamento e atacando aqueles ao seu redor. Logo, ele desenvolveu uma séria dependência de substâncias altamente viciantes. E ficou claro que ele não conseguia parar por conta própria. Quando ele completou 17 anos, seus pais estavam desesperados e tomaram medidas extremas para ajudá-lo. Eles conseguiram, com grande esforço, enviá-lo a uma exclusiva clínica de reabilitação privada. O processo foi incrivelmente difícil. Pablo recaiu repetidamente e lutou para se libertar de seu vício. Levou quase 3 anos antes que os médicos finalmente declarassem que ele estava em recuperação. Após completar o tratamento, Pablo voltou para casa e decidiu se envolver no negócio da família, ajudando seus pais a gerenciar seus assuntos. Parecia que as coisas finalmente estavam se estabilizando, até que outra tragédia ocorreu. Seu pai faleceu repentinamente de um ataque cardíaco, um evento que devastou Pablo e quase o fez recair. Mas isso foi apenas o começo das dificuldades que a família Amin enfrentaria. Em 2005, Graciela sofreu um grave acidente de carro que quase custou sua vida. Ela sofreu ferimentos graves e teve que reaprender a andar, sem garantias dos médicos sobre sua recuperação. Ela recorreu à medicina alternativa e começou a frequentar a igreja regularmente. Pablo ficou ao lado dela durante toda a jornada. Um dia, enquanto acompanhava sua mãe a um serviço religioso, ele notou um rosto familiar na multidão. Maria Marta, a quem ele não via desde a adolescência. Ele decidiu se aproximar e iniciar uma conversa. Maria Marta imediatamente reconheceu seu amigo de infância. E enquanto conversavam, parecia que apenas alguns dias haviam se passado desde o último encontro, em vez de vários anos. Os dois decidiram trocar números de telefone para manter contato. A partir daquele momento, eles conversavam regularmente, compartilhando longas conversas sobre qualquer coisa e tudo. Logo, Pablo contou animadamente à mãe que havia encontrado a garota dos seus sonhos e planejava apresentar Maria Marta à sua família em breve. No entanto, apesar de suas frequentes conversas, ela continuava recusando seus convites para sair em um encontro ou visitar sua casa. Ela deixou claro que valorizava sua amizade, mas não via o relacionamento como algo mais. Na época, Maria Marta estava no 3º ano da prestigiada Universidade Nacional de Santiago del Estero, estudando economia. Ela era uma das melhores alunas de seu programa. Além de ser altamente inteligente e ambiciosa, ela era baixa, magra e incrivelmente bonita, qualidades que nunca passavam despercebidas. Em comparação, Pablo lutava em muitas áreas. Ele havia dispensado o ensino superior, acreditando que não era necessário para ele, e havia abandonado os esportes devido às suas lutas passadas com o uso de substâncias e um distúrbio alimentar que se desenvolveu como resultado. Quando ele completou 20 anos, ele tinha quase 2 metros de altura e pesava mais de 150 quilos. Sua pele também foi afetada por acne severa, prejudicando ainda mais sua autoestima.
Determinado a conquistar a atenção de Maria Marta, Pablo decidiu tomar uma medida drástica. Ele recorreu a suplementos dietéticos altamente comercializados que prometiam perda de peso rápida, melhora na pele e bem-estar geral. Em 6 meses, ele perdeu mais de 40 quilos e seu peso continuou a cair. Em 2005, Pablo finalmente convenceu Maria Marta a sair em um encontro com ele. Ela ficou surpresa com sua transformação e elogiou sua dedicação e perseverança. Depois disso, eles se encontraram mais algumas vezes antes que ela finalmente aceitasse seu convite para jantar em sua casa, onde ele a apresentou à mãe como sua namorada. A partir daquele momento, seu romance inesperado decolou, desenvolvendo-se rapidamente. Enquanto a família de Pablo recebia Maria Marta de braços abertos e não tinha objeções ao relacionamento, a família Aras teve uma reação completamente diferente. Sua mãe e irmãos ficaram imediatamente perturbados com Pablo, sentindo que havia algo errado com ele. Eles repetidamente a aconselharam a olhar mais de perto para seu comportamento e terminar o relacionamento antes que fosse tarde demais. Mas Maria Marta, profundamente apaixonada, se recusou a ouvir suas preocupações. Pablo ficou tão inspirado por seu próprio sucesso na perda de peso que decidiu assinar um contrato com a empresa de suplementos, tornando-se seu representante oficial. Para promover os produtos, ele usou suas próprias fotos de antes e depois, compartilhou depoimentos pessoais sobre sua experiência e atribuiu efeitos quase milagrosos aos suplementos. As vendas dispararam à medida que Pablo recrutava agressivamente novos clientes e funcionários para sua rede de vendas pessoal, que crescia rapidamente e trazia lucros crescentes. A empresa operava como um negócio de marketing multinível, e ele rapidamente percebeu que era isso que ele queria fazer e no que era excepcionalmente bom. Ele até pressionou parentes e amigos a tomar os suplementos, convencendo-os de que esses produtos eram um remédio quase universal para todos os problemas de saúde. A parte mais preocupante e perigosa foi que ele convenceu Maria Marta a parar de tomar os medicamentos prescritos para seu lúpus e, em vez disso, mudar completamente para os suplementos. Ela confiava nele completamente e logo começou a seguir o regime que ele montou para ela. Ao mesmo tempo, Pablo também convenceu Maria Marta a assinar um contrato com a empresa e se tornar uma representante. Juntos, eles promoveram as chamadas pílulas milagrosas e compartilharam suas próprias experiências em conferências, apresentando-se como provas vivas da eficácia do produto. No entanto, após interromper seu tratamento prescrito, a saúde de Maria Marta não melhorou. Pelo contrário, piorou visivelmente. Apesar disso, seu negócio continuou a prosperar. Eles estavam ganhando bom dinheiro. Podiam pagar uma casa espaçosa, compraram 2 carros de luxo e, em geral, não precisavam de nada. Em 2007, eles realizaram uma cerimônia de casamento luxuosa ao ar livre em um parque pitoresco perto da água. Embora a família de Maria Marta desaprovasse fortemente o relacionamento, eles compareceram ao casamento. No entanto, como mais tarde se descobriu, o casal nunca registrou oficialmente o casamento. Eles simplesmente trocaram votos e alianças sem qualquer documentação legal. Sob a influência de Pablo, Maria Marta gradualmente se distanciou de sua família, raramente visitando sua mãe e irmãos, limitando sua comunicação a ligações telefônicas. Seus parentes acreditavam que isso se devia em parte ao declínio de sua saúde, já que ela trabalhava incansavelmente, quase sem pausas, enquanto se recusava a receber tratamento médico em favor dos suplementos. Ela parecia cada vez mais doente e se sentia igualmente mal, mas continuou se esforçando para acompanhar o negócio. No final de 2007, Pablo e Maria Marta haviam se tornado os representantes de vendas com melhor desempenho em sua província. Eles eram essencialmente os rostos da empresa em Santiago del Estero, apresentados como exemplos para outros seguirem. No entanto, por volta dessa época, as tensões entre eles começaram a crescer. Seu relacionamento deu uma guinada à medida que começaram a competir um contra o outro nos negócios, cada um lutando para ser reconhecido como o melhor representante em sua região.
No início, parecia uma brincadeira, uma competição amigável ou até mesmo uma rivalidade esportiva. No entanto, de acordo com aqueles próximos ao casal, a tensão entre Pablo e Maria Marta vinha crescendo constantemente. Apesar disso, eles continuaram a fazer aparições conjuntas em conferências, compartilhando entusiasticamente suas experiências pessoais com os suplementos. Em público, eles pareciam um time feliz e bem-sucedido. Relatos sugerem que Pablo era extremamente possessivo, ciumento a um nível obsessivo e tentava controlar todos os aspectos da vida de Maria Marta. Ela raramente era vista sem ele e havia cortado quase toda a comunicação externa, mesmo com sua própria família, o que os preocupava profundamente. O casal viajava constantemente por diferentes cidades da província, trabalhando para impulsionar as vendas, promover novos produtos e recrutar mais pessoas para sua rede. Mas, apesar de Maria Marta estar ao seu lado quase o tempo todo, o ciúme de Pablo não diminuía. Ele supostamente até ressentia seus próprios amigos e colegas se eles interagissem com ela. Sua paranoia levava a conflitos frequentes e, às vezes, ele parecia pronto a recorrer a confrontos físicos. Em 27 de outubro de 2007, o casal planejou participar de uma grande conferência da empresa na província vizinha de Tucumã. Este era um evento altamente antecipado, com os principais gerentes de vendas de todo o país presentes. Eles decidiram dirigir até lá e convidaram alguns colegas para se juntar a eles na viagem. Entre os que viajavam com eles estavam Luiz Ramon Paz e sua esposa, além de Lucas Bodo. Nenhum deles notou nada em comum no comportamento de Pablo ou Maria Marta durante a jornada. A viagem durou quase 5 horas, e ao longo do caminho, o casal parecia de bom humor. Eles conversavam casualmente com seus amigos, brincavam, ouviam música e pareciam completamente à vontade. Após a chegada, eles se registraram em um hotel pré-reservado, deixaram seus pertences, trocaram de roupa e então foram para o local da conferência. Querendo causar uma forte impressão, Pablo vestiu um terno formal com um blazer. No entanto, ele não considerou as altas temperaturas e a umidade da região. Durante sua apresentação, ele estava visivelmente suando, tropeçando nas palavras e bebendo água com frequência. Era claro que ele estava fisicamente desconfortável, mas teimosamente se recusava a tirar o blazer. Após terminar seu discurso, Pablo sentou-se na plateia. Apenas alguns minutos depois, uma discussão acalorada irrompeu entre ele e Bodo, uma que quase escalou para um confronto físico. Testemunhas mais tarde afirmaram que Pablo foi tomado por ciúmes, acreditando que seu amigo havia sido excessivamente amigável com Maria Marta. Consumido pela raiva, ele perdeu o controle. Mas a situação foi desescalada antes que pudesse se agravar. Ambos os homens foram escoltados para fora do prédio. Maria Marta seguiu seu marido, tentando acalmá-lo. Pablo insistiu que eles precisavam sair imediatamente, então entraram em seu carro. No entanto, após dirigir apenas algumas centenas de metros, ele de repente parou o carro, saiu e começou a caminhar em direção à praça principal da cidade. Muitos transeuntes mais tarde lembraram de ver o casal naquele dia. Pablo, alto e de ombros largos, estava praticamente correndo, enquanto Maria Marta, pequena e delicada em comparação, lutava para acompanhar, implorando que ele parasse. Seu comportamento era errático. Ele constantemente olhava por cima do ombro, como se alguém estivesse perseguindo-o, sua expressão alternando entre raiva, medo e confusão. Em um ponto, Pablo começou a gritar que alguém estava tentando machucá-lo, que ele estava em perigo e que precisavam se esconder. Ele parecia completamente descontrolado, enquanto sua esposa parecia perdida, sem saber como lidar com a situação. Em seu pânico, ele de repente pulou em um ônibus, alegando que precisava escapar. Maria Marta o seguiu, apenas para descerem na próxima parada, embarcarem em outro ônibus e repetirem esse padrão bizarro várias vezes antes de acabarem de volta na praça. Por volta das 5 da tarde, Pablo invadiu a catedral localizada na praça
interrompendo um serviço religioso em andamento. Ele declarou em voz alta que podia ouvir uma voz falando com ele, empurrou uma fila de pessoas esperando por uma bênção e exigiu ser batizado imediatamente. O padre, surpreso, mas tentando manter a calma, colocou uma mão na testa de Pablo e ofereceu-lhe um gole de água benta. Esse momento incomum foi capturado por um fotógrafo que estava na igreja tirando fotos de uma cerimônia de batismo. Após deixar a catedral, o comportamento de Pablo se tornou ainda mais errático. Ele mudava de direção repetidamente, murmurava para si mesmo e finalmente se aproximou de um veículo policial, exigindo ser preso. Os oficiais, notando seu comportamento perturbador, o levaram à delegacia para interrogatório. Lá, ele imediatamente começou a promover seus suplementos, insistindo que os policiais deveriam comprá-los. Embora inicialmente tenham rido, Pablo se recusou a parar e, eventualmente, deitou no chão, exigindo ser trancado. Em vez disso, as autoridades decidiram que ele deveria ser levado a um hospital para avaliação. Na sala de emergência, os médicos examinaram Pablo, mas não encontraram problemas de saúde física. No entanto, seu estado mental era outra questão. Ele ficou agitado, derrubando uma bandeja de instrumentos cirúrgicos em um acesso de histeria. Apesar de seu surto, a equipe do hospital não o considerou um risco e decidiu liberá-lo em vez de admiti-lo na unidade psiquiátrica. Maria Marta chegou pouco depois, pegou-o e juntos voltaram para o hotel. Ao passar pelo bar do hotel, o casal cumprimentou brevemente Luiz Ramon Paz e sua esposa antes de subir para seu quarto no 5º andar. Uma vez dentro, Maria Marta tomou um banho e então se deitou na cama. Pablo, ainda encharcado de suor, tirou as roupas molhadas e se deitou ao lado dela. Assim que Maria Marta começou a adormecer, Pablo de repente se sentou. Sem aviso, ele pressionou o joelho contra o peito dela, prendendo-a, e suas mãos se fecharam firmemente em torno de sua garganta. Pablo pressionou sua esposa com todo o seu peso, e em menos de 1 minuto, ela parou de se mover. Depois disso, ele pegou um bisturi que havia roubado do hospital mais cedo e realizou um ato horrível. Ele fez incisões precisas, removeu suas pálpebras e cuidadosamente colocou seus olhos no travesseiro sem danificá-los. Em seguida, fez vários cortes profundos e deliberados em seu corpo antes de arrastar seu corpo sem vida pelos cabelos até o corredor do hotel. Ele continuou puxando o corpo de Maria Marta pelas escadas até o 1º andar. Antes que a equipe do hotel interviesse e o contivesse, as autoridades foram imediatamente chamadas, e os socorristas chegaram pouco depois. Pablo estava em um estado altamente agitado, agindo de forma errática e incontrolável. Dado seu tamanho quase 2 metros de altura e pesando mais de 120 quilos, ninguém conseguia contê-lo fisicamente. Foi decidido que ele precisava ser levado a uma instalação psiquiátrica. Lá, a equipe médica foi forçada a sedá-lo com uma dose forte de medicamentos, já que ele permanecia violento e incontrolável. Tragicamente, não havia nada que pudesse ser feito por Maria Marta. A autópsia revelou ferimentos graves, incluindo lacerações profundas do bisturi. Além disso, seu peito havia sido esmagado, quase todas as suas costelas estavam quebradas e seu pulmão foi perfurado. No entanto, a causa oficial da morte foi determinada como asfixia mecânica. Desde o início, parecia que Pablo havia perdido o contato com a realidade e não tinha consciência de suas ações, levando à especulação de que ele poderia não ser responsabilizado legalmente por elas. Ele reforçou essa percepção ao afirmar repetidamente que ouvia vozes. De acordo com o Código Penal da Argentina na época, ele não poderia ser acusado de homicídio premeditado sob circunstâncias agravadas, a menos que avaliações psicológicas e psiquiátricas determinassem que ele estava mentalmente competente. Por vários meses, Pablo foi mantido em uma ala psiquiátrica de alta segurança, onde as janelas eram gradeadas e os pacientes eram monitorados de perto. Inicialmente, ele permaneceu agressivo e volátil. Então, sem aviso,
ele pareceu passar por uma mudança drástica. Ele declarou que havia encontrado a fé, pediu uma Bíblia e passava horas em oração. Na primavera de 2008, uma equipe de psiquiatras e especialistas forenses designados para seu caso chegou a uma conclusão firme. Pablo estava plenamente consciente de suas ações e havia deliberadamente fingido insanidade para evitar uma sentença severa de prisão. Seu comportamento não foi espontâneo, mas cuidadosamente orquestrado. Os investigadores determinaram que Pablo começou a agir de forma errática horas antes do crime para estabelecer um padrão de instabilidade, garantindo que o maior número possível de pessoas testemunhasse seu aparente colapso mental. Ele também havia planejado o roubo do bisturi do hospital com antecedência, e a maneira como ele encenou a cena do crime sugeria que ele queria que parecesse ritualístico. No entanto, os especialistas apontaram um detalhe crítico. Uma pessoa que estivesse passando por uma ruptura psicótica genuína não teria a precisão necessária para remover os olhos de forma tão limpa sem danificá-los. Suas ações foram controladas, calculadas e totalmente intencionais. Pablo foi transferido do hospital para uma prisão regular, onde foi formalmente acusado de homicídio premeditado sob circunstâncias agravadas. Ele permaneceu lá enquanto aguardava o julgamento, apesar de suas tentativas contínuas de fingir insanidade. Seus esforços se mostraram infrutíferos. Os primeiros procedimentos judiciais foram um verdadeiro espetáculo. Pablo foi escoltado para o tribunal sob forte segurança, com uma equipe de 10 oficiais táticos garantindo sua proteção. Seu comportamento foi desafiador e errático. Ele interrompeu o promotor para pedir um cigarro, zombou das testemunhas, fez gestos obscenos e balançou para frente e para trás em sua cadeira. Ele repetidamente insistiu que não tinha controle sobre suas ações, alegando que estava obedecendo às vozes em sua cabeça. No entanto, a única pessoa que realmente parecia acreditar nele era sua mãe, Graciela. Ela sustentava que seu filho amava profundamente Maria Marta e nunca a teria machucado se estivesse em sã consciência. Em setembro de 2009, Pablo foi considerado culpado de homicídio premeditado com fatores agravantes. O tribunal determinou que suas ações foram motivadas por ciúme obsessivo, rivalidade nos negócios e um desejo distorcido de causar danos à sua esposa. Ele foi sentenciado à prisão perpétua, embora essa decisão tenha sido posteriormente reavaliada. Enquanto estava encarcerado, Pablo conseguiu iniciar um relacionamento romântico com uma mulher que o visitava frequentemente, convencida de sua inocência. Quando esse relacionamento acabou, ele começou a ver outra mulher que originalmente visitava seu colega de cela. Eles rapidamente se envolveram e em 2017 o casal se casou legalmente. Um ano depois, sua esposa deu à luz sua filha. Durante seu tempo na prisão, Pablo se juntou ao coral da igreja, aprendeu a tocar violino, escreveu poemas e músicas para sua esposa e até tentou cursar o ensino superior. Embora seu pedido tenha sido negado, exibindo comportamento exemplar, ele e seu advogado começaram a pressionar pela possibilidade de liberdade condicional antecipada. Em 2023, o tribunal concedeu a ele permissão para deixar a prisão 2 vezes por mês por algumas horas, para passar tempo em casa com sua esposa e filha. No entanto, a possibilidade de liberdade condicional total só será considerada em 2042.